Micro-organismos deteriorantes são agentes físicos e químicos que tornam o alimento impróprio para o consumo. A deterioração é facilmente detectada por meio de cor, aspecto, odor, sabor, a textura, dos alimentos. E entre elas temos os fungos e bactérias e as leveduras como as principais responsáveis pela deterioração dos alimentos. Como podemos ver, nas imagens, os pães também sofrem por deterioração. Normalmente, ela é causada por bactérias e leveduras, devido à presença de elevadas cargas microbianas na matéria-prima, ausência de conservantes químicos e falha na hora da fabricação, na prática da fabricação. É importante dizer, que não se deve ingerir de forma alguma nenhum alimento nessas condições, já que o mofo ele libera esporos no ar que podem infectar todo o alimento, até aquele que visivelmente não aparenta estar infectado. Ou seja, às vezes a gente tem um pão e a gente fala, essa parte não está mofada, eu vou comer. Não façam isso, porque como o mofo ele libera esporos, provavelmente aquilo que você não está vendo, ela está infectado. Então, para você não ter problemas de saúde, evite, não façam isso. Estima-se que 30% de todos os alimentos produzidos globalmente sejam perdidos após a colheita. Um dos motivos é a deterioração por micro-organismos. Esse dado mostra a dimensão do problema de deterioração de alimentos, a importância do controle de qualidade e o desenvolvimento de técnicas que ajudam a identificar e evitar essas contaminações. Nas imagens ao lado, temos exemplos de alimentos que estão inapropriados para o consumo. Bom dia, meu nome é Mairon Vinícius Fonseca Santos. Fiquei com a classificação dos benéficos. Eles são considerados maus, prejudiciais e perigosos para a saúde humana, mas não exatamente. Muitos micro-organismos são benéficos e contribuem para a vida, humanos e animais na Terra. Vamos para a síntese de vitaminas e ajuda na digestão humana. As bactérias em nossa flora intestinal, atualmente chamadas de microbiota, ajudam a digerir e sintetizar vitaminas, como vitaminas que não produzimos. A presença desses micro-organismos também podem nos proteger de outros micro-organismos patogênicos. Essa proteção pode ser alcançada através de competição por nutrientes disponíveis ou através da formação de certos produtos inibitórios contra bactérias patogênicas. Assim como temos a biorremedicação. Misturas de micro-organismos, como bactérias e fungos, podem ser usadas para tratar áreas poluídas e águas residuais industriais, poluídas por substâncias tóxicas, como compostos fenólicos, hidrocarbônicos, aromáticos, corantes da indústria têxtil, hidrocarbonetos aromáticos, policílicos no petróleo, pesticidas e herbicidas. Esses micro-organismos costumam ficar isolados da área contaminada e conseguem sobreviver na presença dessas substâncias tóxicas. Temos também a formação de humus. Plantas e animais mortos que caem no solo são compostos por micro-organismos que vivem no solo. Dessa forma, os elementos e nutrientes que permanecem no solo são reciclados de forma de humus, rico em matéria orgânica, que pode ser absorvido e reaproveitado pelas raízes de plantas. E sendo assim, podem haver diferentes tipos de micro-organismos. Dentro dessas classificações, temos a produção de oxigênio. As plantas são consideradas a principal fonte de oxigênio da Terra, mas minúsculas algas aquáticas são as verdadeiras estrelas neste campo. Estas produzem mais oxigênio por meio da fotossíntese do que o necessário para respirar, e o excesso de oxigênio será liberado por meio do ambiente. As plantas também produzem oxigênio, mas consomem muito de sua própria respiração.
e a outra parte é consumida no humus, que é composto por animais e plantas para formar o solo da floresta. Referente aos alimentos, iogurte, queijo e fermento, os iogurtes, vários queijos e bebidas lácteas fermentadas são produzidos por micro-organismos da flora láctica, que fermentam as proteínas do leite, nomeadamente como caseína para produzir o ácido láctico e outras substâncias orgânicas. Na maioria dos queijos, uma prótese fúngica chamada coalho é adicionada para ajudar no processo de coagulação. O fermento que compramos para fazer massas nada mais é do que as células vivas do fermento. E fermentam os carboidratos da massa para formar o CO2, formando bolhas responsáveis pelo crescimento da massa, e álcool evaporado durante o processo de cozimento, assim como a produção de antibióticos e medicamentos. A penicilina, a estropectomina e a cicloporina são apenas alguns dos exemplos de antibióticos produzidos por micro-organismos. Novos antibióticos e também agentes antitumorais são alvo de extensas pesquisas em todo o mundo na procura de novos medicamentos. Tem a produção de biocombustíveis. O bioetanol é produzido pelos micro-organismos através das enzimas celulases e do processo de fermentação de carboidratos formados, produzindo álcool em escala industrial. Temos também a produção de enzimas em processos industriais, enzimas produzidas principalmente por procariatos, bactérias e arqueias. E fungos têm uma grande aplicação industrial. Elas estão presentes nos detergentes para tirar manchas de gorduras e de materiais proteicos. Micro-organismos como sistemas para expressão de proteínas recombinantes. Técnica do DNA recombinante. Insere-se o geno que se pretende num plasmídeo bacteriano. As bactérias modificadas podem depois infectar uma células que passam a adquirir as características codificadas pelo gene. Você sabe como ocorre a contaminação de alimentos? A gente sabe que a alimentação é uma questão muito mais complexa do que se imagina. Além do que, a gente precisa se atentar para a quantidade e a qualidade dos nutrientes que estamos ingerindo. A saúde humana também depende muito da segurança com que os alimentos são manipulados. Afinal, quem aqui nunca se sentiu mal com alguma coisa que comeu? Os alimentos contaminados, eles matam cerca de 420 mil pessoas por ano. Você sabe o que pode ser feito para que isso seja resolvido? A seguir, você vai entender um pouquinho melhor como acontece a contaminação de alimentos e o que fazer para evitá-la. Mas afinal, o que é a contaminação de alimentos? A contaminação de alimentos ela pode acontecer quando algum mantimento ele entra em contato direto ou indireto com substâncias ou elementos que representem um risco para a nossa saúde, caso sejam ingeridos. Isso pode ocorrer, por exemplo, em casa, quando alguém não higieniza frutas ou verduras adequadamente antes do consumo. A poluição, falta de saneamento básico e temperaturas extremas também são fatores que podem acabar influenciando na contaminação. Agora precisamos saber quais são os perigos dos alimentos contaminados. A segurança alimentar e a nutrição estão diretamente relacionadas, até porque os alimentos contaminados eles criam um ciclo de doenças que afetam principalmente crianças pequenas e idosos. Os principais sintomas causados por essa contaminação são náuseas, desidratação, dores abdominais, diarreia, febre e falta de apetite. Segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 250 tipos de doenças que são transmitidas por alimentos contaminados no mundo, sendo a maioria causada por vírus, bactérias, parasitas e suas toxinas. Ainda falando um pouco sobre a contaminação, existem 4 tipos de contaminação. A biológica, que se refere aos alimentos contaminados por micro-organismos patogênicos ou substâncias que eles produzem. Suas fontes de contaminação mais comuns são animais, humanos e insetos. A química, que representa os alimentos contaminados com químicos naturais ou artificiais, como a presença de compostos químicos estranhos, corantes e aditivos não autorizados, inseticidas, metais pesados e etc., ou de toxinas produzidas por micro-organismos.
A física que acontece quando um objeto estranho, como um pedaço de utensílio de cozinha, cabelo, unhas ou pelos de ratos, entra em contato direto com os alimentos. O risco, disso é que o objeto pode apresentar algum tipo de contaminação biológica. E a última, que é a cruzada, a contaminação que ocorre quando contaminantes biológicos, físicos ou químicos entram em contato com os alimentos de maneira direta ou indireta ou de forma acidental. Suas principais fontes são acessórios de cozinhas como tábuas, facas, colheres ou mãos com higienização inadequada. Existem alguns alimentos que eles têm uma maior facilidade para a contaminação. O ovo, por exemplo, se ele estiver mal cozido ou cru, ele representa um grande perigo para a nossa saúde. Até as altas temperaturas durante o cozimento proporcionam a eliminação de diversos micro-organismos patogênicos e especialmente a salmonela. A carne também, assim como outras também de origem animal, representa um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias, porque ela possui proteína, água e outros nutrientes em sua composição. Os laticínios, o pH de sobremesas derivados de leite, assim como também os da carne, ele é bastante propício à sobrevivência de micro-organismos nocivos. Não é à toa que esse tipo de alimento eles estragam com mais facilidade. Por isso o cuidado deve ser redobrado no momento da sua manipulação, conservação e também armazenamento. E por último, a água também está presente nessa lista. Sua contaminação ela é mais frequente em lugares onde existe o descarte incorreto de lixo ou saneamento básico precário. O cuidado com sua qualidade é essencial, principalmente quando ela é usada na higienização de outros alimentos. E como evitar a contaminação de alimentos? Vamos passar alguns cuidados simples que podem ser adotados na sua rotina. O primeiro é armazenar alimentos em recipientes fechados e separados, de forma que a carne crua jamais entre em contato com outros mantimentos prontos. O segundo é realizar a limpeza da sua caixa de água regularmente, para garantir a qualidade da água que chega às torneiras. O terceiro é higienizar vegetais e frutas antes do seu preparo. O quarto é separar uma faca e uma tábua para cada tipo de alimento, sem esquecer de higienizá-los bem antes de começar a cozinhar. O quinto é evitar o consumo de refeições cruas ou mal cozidas, principalmente aquelas que contêm carne ou derivados. O sexto é lavar bem as mãos e os pulsos antes do preparo de qualquer refeição. O sétimo, manter os cabelos sempre presos, de preferência colocar uma touca, e a barba aparada na hora de cozinhar. O oitavo, não utilizar água ou alimentos de procedência duvidosa ou desconhecida. Nono e último, na hora de fazer as compras, não se esquecer de checar o prazo de validade de cada alimento.